Começa agora mais uma dose do podcast Vida Loucamente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e estou aqui mais uma vez no nosso espaço de conversa com pessoas que estão por aí inventando um jeito interessante de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Um espaço de reflexão sobre o nosso posicionamento diante da vida, sobre o quanto nos implicamos e o quanto estamos distraídos aí nessa jornada que por vezes é insana. Eu sou psicanalista e é grande o número de pessoas que passam pela clínica e fazem uso de medicamento para dar conta da vida, para dormir, para acordar, para trabalhar, para fazer uma prova, para emagrecer, para performar melhor no sexo e por aí vai. No segundo episódio desse podcast, eu conversei com o psiquiatra José Belisário e nós comentamos que nome de ansiolítico virou papo de boteco. E virou letra de música, tema de música também, como da atriz Mariana Santos, que é o Samba Lelê, que é muito divertida. Então me conta, suas 8 horinhas de sono dependem do Dramin? O que você faz para relaxar, para acalmar, só para apagar? Eu estou aqui com o Fernando e ele vai ajudar a gente a entender de onde vem, o que são, como agem os nossos estimados psicoativos. Porque quando se trata de mais uma dose, parece que a gente tem estado bem afim. E por que que a gente é assim? Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente, aceitar o convite. Eu tenho tido a oportunidade de transitar com o Fernando aí nessa interface da psicanálise com as ciências biológicas e tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito, uma conversa muito boa e acho que muito importante, especialmente nesse momento em que volta para a pauta uma discussão que vira e mexe está por aí, que é a pergunta: psicanálise é ciência? E eu vou adorar ter essa conversa, pensar sobre isso numa outra ocasião. Hoje a gente vai falar sobre os fármacos, sobre como os fármacos agem em relação ao nosso sofrimento de cada dia. Sim. Não é isso? Isso. Fernando é farmacêutico, acadêmico, professor universitário, pesquisador. Também você se apresenta para a gente um pouquinho, fala um pouco do seu percurso Ok. na academia. Bom, então, olá a todos, né? Meu nome é Fernando, eu tenho a graduação em farmácia já há alguns anos. E desde então eu não consegui parar de estudar, né? Acho que para estudar é uma coisa difícil quando a gente começa. E aí então eu tive a oportunidade de fazer especialização em saúde coletiva. E aí depois, não satisfeito, fiz mestrado e doutorado em ciências da saúde. E atualmente eu trabalho como professor. E também na pesquisa. Na pesquisa também. Sempre, né? Ok. Muito obrigada. Então, tem uma citação do Freud que eu quero trazer, que é do Mal-Estar na Civilização, que ele fala assim: a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós. Proporciona-nos muitos sofrimentos, desilusões e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos dispensar medidas paliativas. Não podemos passar sem construções auxiliares. E ele vai citar algumas dessas construções. Distrações poderosas que nos permitem menosprezar a nossa miséria como atividade científica, satisfações substitutivas que amenizam esse sofrimento diante da vida, a arte, por exemplo, que faz um papel da fantasia, mediando um não encontro com o real, e substâncias entorpecentes que nos tornam insensíveis ao sofrimento, ela nos anestesia, né? Hoje a gente vai pensar no medicamento como uma dessas medidas auxiliares. Como eu falei, a gente faz uso do medicamento para dar conta da vida. Então, como ele nos beneficia nesse sentido? Quais são os seus limites? Como ele nos auxilia na lida com o mal-estar? Esse mal-estar que nos coloca sempre em busca por algo que a gente nunca encontra também. Mas a gente sempre, importante, acho, colocar e ter em mente que é impossível eliminar esse mal-estar. Ele é inerente ao sujeito, é inerente à cultura. Mas a gente vai pensar, então, hoje aqui, o medicamento, os fármacos,
como um desses artifícios. Ótimo. Pois A então, parte da biologia, né? Falar que a gente está aqui, eu estou aqui uma psicanalista, um biólogo. então, para que a gente possa conversar sobre fármacos com propriedade, sempre falo isso, que a gente precisa de entender como que funciona, né? Então, a partir do momento que você entende como funciona o corpo, né, os órgãos, os sistemas, como dá errado, né, você pode imaginar a possibilidade de tentar consertar, né? E é onde está o papel dos fármacos, né? Então, assim, muitas vezes a gente esquece, né, que o ser humano, ele habita um corpo biológico. Um corpo que tem demandas que não podem ficar desamparadas. Sim. Então, por exemplo, né, a necessidade de dormir, a quantidade correta, né, de se hidratar, de se alimentar corretamente, isso não é negociável, não é? Sim. Então, a gente não pode esquecer desse ponto. Tá. E aí, então, quer dizer, aqui a gente está pensando o fármaco como um artifício, com a palavra que você trouxe, para ajustar Sim, essa necessidade, essa demanda. exato. Então, eu sempre gosto de comparar o homem, né, a espécie humana, com outros animais, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? O desenvolvimento do sistema nervoso central, né? A classificação trina, né? do sistema nervoso, em que você tem estruturas com funções diferentes que evoluíram durante milhares de anos, né? Na evolução das espécies. E o homem, ele tem talvez o cérebro não o maior, mas o mais complexo, né? Em que o seu córtex é complexo, né? E lhe confere várias habilidades, né? Que são as habilidades cognitivas. Né? Então, a gente precisa de entender que, de certa forma, a gente habita um corpo que pode funcionar bem e pode não funcionar bem. Né? E isso acaba repercutindo na qualidade de vida das pessoas. Né? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas demais com o dia a dia e esquecem das necessidades do corpo. Principalmente, eu acho que a qualidade do sono, por exemplo. Né? Então, as pessoas estão passando batido com isso e, em consequência disso, né, tem surgido essa demanda cada vez mais crescente pela utilização de fármacos que vão, de certa forma, melhorar a qualidade de vida do sujeito. Sim. Achei interessante você trazer a questão do sono, que eu citei aqui o Dr. José Belisário, que é o psiquiatra com quem a gente conversou, e ele colocou isso como um dos grandes problemas mesmo relativos à saúde mental, que é a falta do sono, a má qualidade do sono. Sim. E realmente é um problema muito geral, generalizado, parece. O que existe de interessante, né, que a gente deveria estar observando, é que as mudanças da atualidade, elas são muito intensas e aconteceram de uma forma muito rápida, em que, do ponto de vista genético, a gente não teve tempo de se adaptar, né? O nosso corpo, ele tem uma genética antiga, né? É aquela genética, né, do período neolítico, né? Em que nós estávamos adaptados àquele tipo de cenário, né? Um cenário em que a alimentação era escassa, um cenário em que para se obter alimentação era necessário andar muito, né? E também a gente seguia rigorosamente o ciclo sol e noite. Né? Então, a gente tem que se perguntar, né, até que ponto essas alterações da modernidade, né, influenciam na nossa saúde. Né? Sim. Ótima pergunta. Influenciam muito, e então que a gente está precisando lançar a mão de recursos químicos para a gente conseguir se adaptar a essas modernidades. Seria isso? Eu penso que sim. Eu penso que
os nossos comportamentos, ou os nossos comportamentos primitivos, por exemplo, né, eles não estão muito bem adaptados mais, né, aos problemas da atualidade. É legal o exemplo da resposta que os animais têm normalmente para luta e fuga, né? Sim. Então, né, diante de uma situação estressante, né, os animais eles têm uma resposta que adequa o seu corpo, prepara o seu corpo para lidar com a situação, Sim. que muitas vezes é lutar pela vida ou correr, né? E essa resposta, né, do sistema nervoso é uma resposta que possibilitou muito a manutenção da vida, né? E a gente observa essa resposta em todos os animais, né? Um rato fugindo do gato, um javali fugindo do leão, ele vai ter essa resposta, né? E interessantemente, a gente também tem essa resposta, Sim. né? Só que a gente não resolve os nossos problemas lutando nem correndo mais. A nossa selva é A outra. nossa selva é outra. Então, acho que aí tem também um grande problema, né? Em que os sintomas dessa resposta incomodam, né? São sintomas relativos à ansiedade mesmo. Sim. E a gente não está fazendo nada para resolver, do ponto de vista evolutivo, né? A gente não está tendo aquela resposta adequada. A gente não está respondendo a ela, não é? Então, eu acho que isso também é um componente que dificulta um pouco a vida do sujeito. Eu acho que nós estamos criando demandas, criando necessidades, criando problemas e para os quais a gente não está conseguindo encontrar, então, uma saída. Ou estamos encontrando esse tipo de saída, né? Porque agora Via sintoma e... as saídas são respostas cognitivas, né? Mais relacionadas à tomada de decisão, ou planejamento, né? Que são habilidades cognitivas. Enquanto que o nosso corpo, né, que tem uma parte do sistema nervoso central que é primitiva, né, que está presente em outros animais, responde como nesse sentido de lutar ou fugir. Tá. Né? Tá. Agora, então, aqui a gente está falando de maneira geral, né, Isso. do homem de maneira geral. E se a gente partir para as questões mais subjetivas mesmo, e para que acho que é o que você está colocando aqui, me ajuda aqui, sobre com relação a esse tipo de problema, de dificuldade que a gente tem encontrado hoje, né? Isso. Que são as que já não é mais de corpo fugindo de corpo. São problemas, são questões de outra ordem. Isso, de né? ordem... De ordem cognitiva e também de ordem subjetiva. Sim. São problemas decorrentes da evolução do neocórtex, né? Da parte que nos faz diferente dos outros animais. Né? Então, o neocórtex, que é a parte do cérebro que desenvolveu por último, né? na sequência, na espécie humana, ela é complexa, é a mais complexa, e é o que nos confere as habilidades humanas cognitivas, a subjetividade e tal. Inclusive, a estratégia de sobrevivência de se planejar. Né? Planejar-se é uma estratégia de sobrevivência. Né? Mas isso também tem consequências. Né? A partir do momento que a gente tem consciência de si, parece que isso trouxe um pouco de dificuldade. Consciência de si, consciência da finitude. A partir daí temos muitos problemas. Então, tá. A gente parte agora para os nossos fármacos específicos aqui, pode ser? Podemos. Nossos psicoativos de estimação. Então, os fármacos, de certa forma, né, voltando só um pouquinho à questão da evolução, né, eles alteraram muito a pressão por seleção natural. Tá? Então, por exemplo,
No período neolítico, uma criança com uma inflamação de garganta, ou ela melhorava sozinha ou ela morria. Sim. Né? Hoje em dia é uma coisa, né, trivial, graças à utilização de fármacos que vão rapidamente solucionar o problema. Então a gente teve uma mudança, né, na pressão por seleção natural. Isso a gente não sabe o que vai acontecer em virtude disso. Se isso vai ser bom, se vai ser ruim. Né? É uma coisa muito nova. Né? Então, a gente pode ver, né, a farmacologia, né, a ciência que se desenvolveu com a finalidade, né, de se promover o uso de substâncias, né, como uma alternativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? E isso, consequentemente, alterar bastante a nossa relação com o meio. Sim. Né? Ok, depois eu vou provocar mais sobre a indústria farmacêutica. Ok. A teoria da conspiração. Não, é sempre bom conversar sobre essas coisas, né? Sim. Não que a gente tenha todas as respostas. Não, é levantar questões, né? E pensar, porque tem essa discussão, né? Também, até que ponto a indústria farmacêutica também não cria uma demanda para vender um medicamento. Sim, a indústria farmacêutica, ela trata o medicamento como mercadoria. Sim. Como qualquer outra indústria trata o seu produto como mercadoria. Isso aí é uma coisa certa. Isso às vezes soa estranho para a gente, né, que é da área de saúde, porque a gente vê o medicamento como uma alternativa de vida, né? Ou uma solução de um sofrimento. E isso não de maneira geral, né, isso não acontece na indústria. Ela produz com a finalidade de obter lucro. Sim. E não estou julgando, né? Não, mas claro. A relação dela com o medicamento é essa. Agora, a indústria pode ter as suas dificuldades, suas questões, mas isso não pode trazer a perspectiva da utilização de outras formas de terapia com substâncias que não tenham o crivo da farmacologia. Sim. Né? Eu vejo muito as pessoas usando uma falsa premissa, que é de que remédios naturais são menos tóxicos. Então, assim, eu definitivamente não concordo com isso, pelo contrário. Mas está mesmo no nosso imaginário. Está no imaginário, exatamente. Mas pelo contrário. Porque, na verdade, um produto de origem natural, ele tem esse apelo de natural, mas não faz muito sentido, né? Você tem muito mais substâncias, normalmente num determinado fármaco, num chá, por exemplo, do que num comprimido. Porque no comprimido você tem isolada quimicamente uma substância. Né? Quando você faz um chá, por exemplo, né, você tem ali centenas ou milhares de substâncias. Tá? Muito provavelmente algumas farão bem, outras nem tanto, e outras possivelmente vão fazer mal. Tá? Então, assim, a utilização de medicamentos naturais, ela deve, não há problema, desde que com o critério, né, que a farmacologia, né, essa área, né, da farmacologia chama farmacognosia, né, ela estabelece como padrão de qualidade para medicamentos de origem natural. Fernando, eu queria que assim, a gente tentasse ser bem didático aqui. Então, podia começar falando para a gente, diferenciando um fármaco de um medicamento e de um remédio. Então, muito legal isso. Então, o remédio é qualquer artifício que você vai utilizar para melhorar um determinado estado. Tá? Então, você pode trabalhar o dia todo, você fica com dor nas costas, você chega à noite, toma um banho quente e joga água nas costas. Isso é um remédio para sua dor nas costas. Né?
você pode, por exemplo, fazer um chá de noite para você se sinta melhor, né? Então, isso é remédio, né? Uhum. Agora, o fármaco, para a farmacologia, ele é uma substância química conhecida, Sim. tá? Que vai se ligar num alvo específico. Uhum. Então, ele tem um lugar lá no corpo que ele vai se encaixar, tá? Ele vai se interagir quimicamente e produzir uma alteração nas células em que ele vai interagir. Uma alteração bioquímica. Uhum. Então, o fármaco é uma substância conhecida que vai se ligar num lugar específico e vai fazer um efeito esperado, tá? Bioquímico, alteração bioquímica celular. É o que a gente chama de um princípio ativo. Um princípio ativo, tá? Agora, o medicamento, ele é a forma de entregar o fármaco, tá? Então, por exemplo, quem é diabético toma insulina. Né? A insulina ela é uma solução injetável que está preparada ali, estável. Ela tem um teor de pureza muito rigoroso, porque é uma água para uso injetável. Então, é um preparado farmacêutico, o medicamento é um preparado farmacêutico, que envolve tecnologia farmacêutica, para poder entregar de maneira melhor possível um fármaco. Né? Então, você pode imaginar uma cápsula, um comprimido, né? Essas a gente chama de apresentações, né? Tá. Então, um determinado medicamento tem várias apresentações. Então, vamos supor, você tem lá o haloperidol injetável, o haloperidol comprimido, de 1 miligrama, 5 miligramas. Então, são várias apresentações. Né? Mas é um medicamento, o haloperidol. É um preparado farmacêutico, tecnológico, para a entrega do fármaco. Sim. E aí vai depender da urgência, Exatamente. Como é que fala? Eu esqueci a expressão. Como é que é Então, é porque você fala via de administração? Então, a via de administração ela tem algumas considerações importantes. Primeiro, que é a estabilidade do fármaco. Então, por que a gente não toma um comprimido de insulina? Sim. Porque se a gente tomar, o nosso ácido do estômago vai destruí-lo. Tá. Então, ele não é estável. Né? E também tem a questão da absorção também, que não aconteceria. Isso. Mas existe a possibilidade, então, de um determinado fármaco ser destruído pelo trato gastrointestinal, pelo trato gástrico. Então, a primeira coisa é a estabilidade, né, na preparação. E outra é a condição do paciente. Né? Então, o paciente pode colaborar para tomar? Sim. Então, se ele pode colaborar, a administração é oral. Agora, se ele não pode colaborar, aí a administração é injetável. Né? E o tempo de absorção também, não tem? Sim. Então, sublingual, por exemplo? Sim. Sim, na farmacologia a gente chama de farmacocinética, né? Que vai estudar como que o organismo absorve, transporta, metaboliza, elimina um fármaco. Tá? Isso vai variar de acordo com a preparação do medicamento. Então, você consegue formas farmacêuticas que vão, por exemplo, não dissolver o comprimido todo de uma vez, para que você tenha que tomar uma vez só, né? E que ele vai funcionar o dia todo. E também não dissolver uma vez só. E esqueci o que eu ia falar. Ótimo. Ótimo. Então, ótimo. Vamos para os fármacos psicoativos. O que é um psicoativo? Então, um psicoativo, você pode pensar de maneira mais ampla, sem entrar na questão medicamentosa, né, que seria qualquer substância que tenha a capacidade de chegar no sistema nervoso central, interagir com um alvo específico e produzir um efeito. Tá? No caso, a gente vai conversar hoje mais aqui sobre psicotrópicos, né, ou psicofármacos. Então, são fármacos que atuam no sistema nervoso central,
né? Então, eles têm afinidade por aquele tecido, eles conseguem chegar até lá e Uhum. vão se interagir com alvos específicos, né? Com receptores ou enzimas e alterar a disponibilidade, por exemplo, de neurotransmissores, né? E isso vai, de certa forma, influenciar no comportamento, né? E influenciar na psique, não é isso? Sim, bastante. Uhum. Bastante, porque a gente já vai entender também, assim, como uma substância química, né? Sim. Mas também como o que a gente fala assim, como que carrega um discurso também, né? Então tem uma outra questão ali para a psicologia, acho que de maneira geral e para a psicanálise, né, que está ali envolvida no uso do medicamento, né? Mas para a Uhum. gente tratar dessa questão então mais química mesmo, né, e dessa ação no organismo. Então tá, você falou o que que é o psicoativo e quais são eles? Você fala de Como, alternativas terapêuticas? é, e, Essa é uma pergunta interessante porque na psicofarmacologia a gente costuma é, organizar os fármacos para que a gente consiga estudá-los, tá? uhum, Então a gente fala, por exemplo, tem um antidepressivo, sim, né? Os antipsicóticos, né? Os ansiolíticos. uhum, Mas isso, na verdade, é muito mais para que a gente consiga organizar e estudar. Talvez a gente agrupe eles com uma ah, certa tá, semelhança para poder estudá-los juntos, uhum, tá? Mas, de maneira geral, eu costumo até gostar de frisar isso, né? Que psicofármacos, eles tratam sintomas, sim, tá? Então, às vezes a gente fala assim, é um antidepressivo, ele vai curar a depressão. uhum, Não. Ele vai, os antidepressivos, eles tratam sintomas, alguns dos sintomas que são comuns na depressão, uhum, né? E aí você tem sintomas que são comuns, por exemplo, nos transtornos de ansiedade e na depressão. Então, às vezes você vai poder ver alguém tomando antidepressivo por causa de depressão ou por outro motivo, sim, não só por causa de depressão. é. Essa forma de pensar é muito interessante, porque acho que é bem por aí mesmo, né? É, Muitas vezes o antidepressivo, o ansiolítico, ele vai, é só para, é, é pontual, né? Imagino que seja um uso pontual para que a pessoa dê conta daquele momento da vida realmente, mas sim, enquanto trata a depressão. sim. Se ela tiver tratamento, não, depende do caso, né? Não sei se tem. Sim. Por exemplo, depende da natureza. Você pode pensar na depressão como um fator genético ou um fator ambiental, né? Então é sempre a combinação dessas duas coisas. É, pode ser que a pessoa consiga evoluir, né, e melhorar, e se curar da depressão, mas também Pode existem ser que casos vai depender que é uma de maneira condição crônica. realmente de deficiência da disponibilidade de neurotransmissores, que é genético. Uhum. Mas é, então, assim, os psicofármacos, eles tratam sintomas, Sim. tá? E a gente deve se perguntar o seguinte: tá, trata sintoma, mas então não vale a pena? Não vale muito a pena, né? Primeiro que muitas vezes o Sim. sintoma ele traz muito prejuízo para a Prejuízo, pessoa, sem dúvida. né? E às vezes o controle do sintoma facilita, inclusive, dele participar de uma terapia ou fazer outras coisas, Sim. né? Na depressão existe a rotina, né? A rotina ela tem uma importância muito grande na depressão. Uhum. Então, as rotinas depressivas, né? Você pode, de repente, fazendo uso de medicamentos, ter uma disponibilidade maior, uma facilidade maior de adotar uma rotina antidepressiva, em que faz Sim. exercício, né, e com bons É. hábitos. É um conjunto, né? Sim, Aliado ao, sim. ao medicamento. Sim, Essas... eu acho que o medicamento, ele nunca deve ser, talvez, assim, nunca não, mas eu acho que é preciso fazer alguma coisa antes, Uhum. sabe? Né, em alguns casos,
né? Isso é uma coisa que eu costumo falar, assim, como pessoa que tem diabetes, né? Ah, tá diabético. Aí tem que tomar um medicamento. Tá, mas antes de tomar o medicamento, tem que mudar o comportamento. Uhum. Porque se ele não mudar o comportamento, não adianta o medicamento, Sim. né? Então, normalmente, começou o tratamento de diabetes, exercício físico, dieta, e aí não deu certo, só isso, Sim. medicamento. Aí o medicamento não abre mão das outras É. coisas, né? Então, assim, o indivíduo ele tem uma responsabilidade no tratamento dele, né? A contrapartida dele. Isso é interessante porque o ser humano ele tem essa coisa de arrumar um medicamento que resolva todos os problemas, É. né? A pílula da felicidade. Resolve tudo, né? É, eu sempre me lembro do livro Físico, né? Que ele tem um episódio assim, que é um exemplo clássico desse desejo nosso de ter uma substância ou um produto que resolva todos os nossos problemas, né? Isso, eu acho que a gente procura muito isso e é difícil de achar. Não tem. E é o que a gente chama de Spoiler, medicalização. né? Não tem. Não tem. Não vai ter. É o que a gente chama de medicalização. Sim. Né? Então, eu tô precisando engordar. Aí você quer tomar um comprimido. Eu tô precisando emagrecer. Eu quero tomar um comprimido para emagrecer. Né? Eu quero um comprimido para acordar, né? Como é que você falou? Que é uma resposta rápida, né? Exato. Mágica. Sim. A gente está vivendo essa era mesmo da magia e até nisso, né? Dá muito trabalho para academia. Por isso que eu comecei falando, acho que a gente tem que pensar, sabe? Até quando a gente está se implicando sabe, ou terceirizando, né? Porque eu entendi quando você fala de medicalização, a gente terceirizando isso, sabe? Eu não vou buscar, eu quero pronto. Sim. Quero resolver fácil. Quero resolver fácil, quero Você uma resposta não quer imediata. ter o compromisso de mudar o comportamento. Mudar o comportamento é muito difícil. Né? A pessoa que está acostumada, por exemplo, a comer determinadas coisas que tem muita caloria, ela é difícil de parar. Ou, por exemplo, fazer exercício. Super difícil, né? Não é? Por isso que eu acho importante demais aliar mesmo. Sim. Ok, se vai ser necessário esse recurso, o uso do medicamento, mas que seja, em muitos dos casos, aliados a uma terapia também. Sim. Porque por que não consegue emagrecer? Se a gente, é só mudar a alimentação, né? Atividade física é só levantar. E a gente sabe que esse só é muito penoso muitas vezes, né? Ele não é simples, é muito difícil. Aí precisa mesmo dessa perguntinha ali, vamos, né? Onde é que tem que tá travando ali? Assim, eu não tô julgando não, porque de vez em quando até acho que eu faço também, né? Mas a gente Claro. fica arrumando umas desculpas assim, né? Pensando, hoje eu não vou caminhar não, né? Aí a gente arruma uma desculpa e não vai. Então assim, não é fácil, mudar comportamento não é fácil. Não é, gente. Eu confesso aqui, eu, mãe, já achei que criança não devia comer, por exemplo. Dá um trabalhão, né? Dá uma injeção aí de todos os nutrientes e vitaminas e pronto, resolveu o problema. Quem não quer? Biotônico, né? Biotônico. Não, quem que não tomou biotônico? Ai. Bom, então tá. Então, a gente consegue separar aqui um pouquinho, então, o ansiolítico, o antidepressivo. Você já explicou, já falou aqui que é mais uma classificação para, sei, para fins de estudo e de a gente estudar mesmo, né? Então, por exemplo, é comum você ver uma pessoa que tem ansiedade, a queixa principal dela é ansiedade, né? E ela toma um antidepressivo. Mas assim, você quer falar mais especificamente das queria classes? Diferenciar, Diferenciar o que é um ansiolítico, o que é um antidepressivo? Então, olha, o que altera nesses medicamentos são os seus alvos, né? Por exemplo, né, dos antidepressivos, eles têm um foco grande em circuitos cerebrais que envolvem aminas, né? Então, por exemplo, a serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, esses fármacos vão atuar
nas sinapses, né, que são aquelas comunicações entre os neurônios, Sim. Que tem um papel importante, os neurotransmissores, né, na condução da informação, né, eles vão melhorar circuitos serotoninérgicos, sobretudo. Né? No caso dos antipsicóticos, eles atuam principalmente diminuindo a atividade de circuitos dopaminérgicos, né? Que está relacionado com a euforia, a agitação, né? Os delírios. Então, circuitos dopaminérgicos na região ali do cérebro límbico, ele tem essa função, né? De mediar esse tipo de comportamento, né? Que no caso é um comportamento inadequado, né? É um sintoma, é o sintoma externante, né? Sim. Então, quando se utiliza um antipsicótico no sentido de controlar esses sintomas, ele vai atuar ali em sistemas dopaminérgicos nessa região, né? Aí depois temos os antipsicóticos de segunda geração, que também tratam um outro conjunto de sintomas que é comum na esquizofrenia, que são os sintomas negativos, né? O embotamento, dificuldade de relacionamento, né? Que aí já tem um outro circuito envolvido. Tá. Circuitos serotoninérgicos também. Ok. Tá, e aí, então, eu fiquei pensando aqui nos antidepressivos, né, que já há algum tempo atrás, todo mundo sabia quem tomava um antidepressivo, eles tinham uns, não sei, não sei se a gente pode chamar de efeitos colaterais, que eram mais visíveis, não é? Ah, De tá. uma, Não, não tinha então, os antipsicóticos, não. é, Ele tem umas alterações motoras, assim, também vigor. tem, esse pode ser, mas eu pensei no antidepressivo esse que já deixava, hoje a gente nem sabe quem toma, né? Já não tem aqueles efeitos como de uma expressão mais de quem está dopado, Então, não tem um... esses fármacos que a gente, né, chama de antidepressivos, eles não têm essa função de dopar, tá? Às vezes, pelo contrário. Tá? Aí a pessoa Claro, fica um pouco mais ligada. sim. Mas eu acho que o que você está falando são os Não, eu tô antipsicóticos. falando assim, de uma evolução dessa indústria, sabe? Uma evolução Sim. desses Tá, assim, medicamentos. evolutivamente, dos antidepressivos, você tem os antidepressivos tricíclicos, que são os primeiros. Então, eles foram descobertos por acaso. é, e aí, o que se observou é que as pessoas melhoravam o humor. Sim. Tá? Esses medicamentos, os antidepressivos tricíclicos, eles são utilizados até hoje. E com sucesso. Tá? Então, qual que é a vantagem dos antidepressivos que vieram depois? Inclusive, é sempre uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Um novo fármaco, ele é inovador? Ou ele é só novo? Então, assim, quando ele é inovador, ele tem que trazer uma vantagem terapêutica para o sujeito, né? Então, os antidepressivos, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né, que vieram depois dos tricíclicos, eles têm menos efeitos colaterais do que os tricíclicos. Tá? E é interessante a gente lembrar que, às vezes, o efeito colateral ele é desejado. Tá? Ele é um efeito colateral, mas ele é desejado. Por exemplo, o antidepressivo tricíclico, ele causa sonolência. Então, de repente, você consegue melhorar duas coisas ao mesmo tempo. Sim. A qualidade do sono e o humor. Então, assim, isso o médico, o psiquiatra tem a condição de fazer essa avaliação do quadro do sujeito e Para fazer verificar a opção do melhor antidepressivo. Melhor antidepressivo. Né? Mas aí, então, depois nós temos os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e depois os atípicos, né? Que são mais uma alternativa mais nova também no tratamento dos sintomas da ansiedade e os sintomas que são comuns na depressão. Mas você fala pra gente, então, se realmente é uma indústria assim em plena atividade.
Sim, é uma indústria, acho que Pesquisa e desenvolvimento. sim, eu acho que é a indústria que, se não é a que mais move dinheiro no mundo, Uhum, né, está entre as primeiras. uhum, A indústria farmacêutica, ela tem um papel na descoberta de novos medicamentos, né? E ela utiliza a patente, né, para poder ter exclusividade durante um período, uhum. né? Eu acho que no Brasil, o que mais faz pesquisa no Brasil são as universidades, né? Sim. Não sei se os laboratórios têm, não sei mesmo, se eles investem em pesquisa aqui, assim, como talvez nos Estados Unidos aconteça, Uhum. né? Mas sim, eles têm um papel importante na descoberta de novos fármacos. E aí a gente sempre tem que se perguntar, né? Porque não é interesse deles, talvez, informar se o fármaco ele é novo ou ele é novo e inovador. Tá? Porque às vezes o fármaco é novo para que o laboratório tenha patente de novo, né? E ele fique com exclusividade no comércio daquele medicamento. Tá, Mas ele não traz nenhum tipo de vantagem em relação àqueles que já estão no mercado, tá. tá? Então a gente tem que sempre se perguntar, fármaco é inovador? Quer dizer, o novo ele tem a mesma função, vai ter o mesmo alcance. Por exemplo, assim, vamos supor que tem um determinado fármaco que é antialérgico, Uhum. tá? Aí nós descobrimos esse fármaco, vendemos durante um período com exclusividade por causa da Sim. patente. Uhum. Caiu a patente, outros laboratórios podem produzir medicamentos com aquele fármaco, Sim. né? Aí o que que eu faço? Eu coloco um- uma moléculazinha, um carbono em um determinado lugar na Uhum. molécula, que aquilo não vai representar nada de diferença na atividade do fármaco, Uhum. tá? Mas aí eu tenho uma nova patente. Tá. Eu tenho uma nova patente, eu posso explorar o mercado sozinho durante mais um tempo. Uhum. Então, isso seria um medicamento novo, Tá. porque ele não traz nenhum tipo de vantagem em relação É àqueles uma que... estratégia para É, é uma estratégia de mercado. capitalista, estratégia de mercado. Mercado. Sim, Estratégia de sobrevivência de sobrevivência no mercado. no mercado. Enquanto que nós temos realmente medicamentos que são inovadores, Uhum. né? Quando você pensa nos antidepressivos tricíclicos, né? Aí você tem lá, por exemplo, a amitriptilina, a nortriptilina, a clomipramina, e aí depois você tem uma nova geração de fármacos, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, Uhum. que eles são inovadores. Uhum. Eles são inovadores porque eles têm vantagens em relação aos tricíclicos. Eles não induzem sonolência, por exemplo. Uhum. Né? Costuma ter uma facilidade posológica melhor. Tá? Então, assim, isso é um medicamento inovador. Uhum. Ah, eu queria aproveitar esse ponto, então, para a Uhum. gente falar, só falar rapidamente para a gente, assim, o que que é um genérico, que eu já não lembro mais, como é que é? Tem o genérico, tem o similar, né? Acho É. que é a palavra que eu estou tentando lembrar. Então, vamos imaginar que a gente descobriu um medicamento. Uhum. Tá? A gente passou anos e anos estudando aquele fármaco. Fizemos testes pré-clínicos, testes clínicos. E aí, com essa documentação toda, a gente vai junto a um órgão regulador. Uhum. No caso do Brasil, é a Anvisa, Uhum. né? Então, a gente junta essa documentação e solicita o registro do medicamento Sim. como um medicamento novo, Uhum. um medicamento de referência. Sim. Então, a gente fala ele é De referência. referência. Tá? Então, aí a gente vai ter a patente durante um tempo, vai vender só, a gente vai poder vender. Quebrou a patente, existe uma possibilidade de registro de um medicamento que tem a mesma dose, a mesma forma farmacêutica, e o laboratório ele pode pedir o registro como um medicamento similar àquele que foi registrado primeiro. Uhum. Tá? Aí, no caso, tanto do medicamento
referência, o primeiro e o segundo, eles têm nomes de marca. Tá? Então, você tem lá um nome e aí você tem um Rzinho lá em cima. Sim. Né? Então tá, então agora nós já entendemos o referência e o similar. E o genérico. O genérico, ele é um registro que o laboratório solicita, em que ele demonstra que existe uma biodisponibilidade semelhante a medicamento referência. Tá? Então, ele prova através de testes, né, que você pode substituir um pelo outro. Eles são chamados intercambiáveis. Né? E isso atende a uma legislação que é de 97, se não me engano. Em que você tem que colocar o nome do princípio ativo, ele não pode ter um nome de marca, como os outros. Né? Tem a tarja, genérico. E ele tem, então, ele passa por essa avaliação. Uma avaliação de biodisponibilidade, que tem que ser, que tem como referência o medicamento que foi registrado primeiro. Tá. Esclareceu? E esclareceu. Agora, então aproveita, esclarece pra gente também por que um certo preconceito em relação ao genérico, ou uma dúvida. Justifica? Então, eu sempre falo assim, quando você vai a uma consulta médica, você tem uma relação com o profissional. E às vezes o profissional te fala assim, olha, eu quero que você compre esse aqui. O que eu acho? Eu acho que você não deve questionar. Você tem uma relação com ele, uma relação de confiança. Você deve seguir a orientação dele. Né? Agora, se eu tiver a oportunidade de comprar um medicamento genérico, eu sempre faço a opção pelo genérico. Por quê? Por causa do custo mesmo. Tá? E do ponto de vista técnico, né, não existe nada demonstrado que ele é diferente do medicamento de referência. Sim. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, porque o medicamento genérico vem menos do fármaco. Não, de jeito nenhum. Isso não é cabível. Então, assim, tem vários mecanismos de controle sanitário. Isso é muito bem feito, né? Que não permitiria que isso acontecesse. Tá? Agora, eu já ouvi gente falar assim, eu dou alergia com o genérico e não dou com o de marca, ou referência. Tá, pode acontecer. Pode acontecer porque no comprimido você tem outras substâncias além do fármaco. Que são substâncias que vão dar viabilidade técnica à produção. Né? Então, os recipientes e tal. Então, de repente, pode ter uma diferença de recipientes e isso trazer algum tipo de alergia, por exemplo. Tá. Entendi. Ok. Uso recreativo. Então, na farmacologia, a gente estuda o fármaco como uma alternativa terapêutica. Tá? Então, assim, eu às vezes até tenho um pouco de dificuldade de ver, assim, né? De imaginar, sei lá. Mas, de maneira geral, a grande maioria desses psicofármacos, né, antidepressivos, antipsicóticos, os medicamentos para estabilizantes do humor, eles não têm potencial de abuso. Tá? Eles não são medicamentos que vão alterar, digamos assim, vai dar uma sensação boa para utilizar e fazer uso recreativo. Tá? Tem as substâncias que são feitas, que são utilizadas, mas normalmente não está vinculado, que eu saiba, assim, né? Não sei, de repente, se você sabe, com abuso. Tá? Normalmente esses medicamentos não têm potencial de abuso. Você falou um pouquinho para mim outro dia dos opioides. O que é um opioide? Então, o opioide, ele são fármacos que são utilizados
principalmente no tratamento de dores de difícil controle, tá? Ou dores crônicas de difícil controle, ou dores agudas de difícil controle. Por que eu falo difícil controle? Porque ele é uma alternativa que existe um problema que chama... Deixa eu fugir o nome aqui. Tolerância. Uhum. O que é a tolerância? A tolerância é quando você precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito terapêutico. Uhum. Tá? Então, isso acontece, por exemplo, com opioides. Tá. Os opioides, isso é muito legal porque a utilização de produtos de origem natural sempre não, mas durante uma boa época do desenvolvimento da farmacologia era o que trazia para a gente a possibilidade de novos fármacos, né? Então, o opioide, ele tem a ver com o ópio, né? Que é extraído, que é o látex da papoula, né? Então, hoje não é feito mais assim, né? Ele é sintetizado, né? A morfina, ela é sintetizada, mas a origem dela é a papoula, né? Então, nesse caso, existe esse fenômeno, que é a tolerância. Então, são bons exemplos de tolerância. Os opioides e os benzodiazepínicos, né? Que são os medicamentos que são utilizados aí para dormir. Tá. O pessoal utiliza muito para dormir e controle da ansiedade também. Sim. Ok. A gente citei aqui antes, né, a pílula da felicidade, né, que acho que entra um pouco nessa parte da conversa aí, de a gente estar buscando sempre não sei, um resultado mágico, né, algo rápido e que atenda a uma demanda que muitas vezes a gente nem sabe qual é, né? Então, acho que a hora que a gente faz essa relação pensando não sei, na neurose como uma ótima consumidora, que está sempre buscando, né? A gente está sempre em busca de um objeto, e a gente tem aí uma indústria oferecendo um objeto. Eu estou provocando, porque eu sei, gente, já ficou bem claro, né, a necessidade, a importância, a relevância do medicamento e desse recurso importantíssimo em muitos momentos, como a gente pode pensar na reforma psiquiátrica, né, em alguns momentos mesmo para a gente dar conta da vida. Sim. Né? Agora tem esse outro lado, quando eu insisto um pouco nessa, e o uso abusivo, o uso recreativo, ou seja lá, o indiscriminado, que a gente fala, que é, sabe, se não tem não sei, eu brinquei antes, né, pensando numa teoria da conspiração, né? Entendi. Não, Pensar que essa tem teoria, um cérebro ela ali, tem uma está mente. disseminada, assim, né? Faz parte das conversas, né? Tem uma Então, mente ali pensando, sabe, um iPhone 11, um 12, um 13, sabe, um upgrade ali, sim. cada medicamento, para que a gente, enfim, alcance esse estado pleno, esse nirvana aí. Então, assim, eu vejo, por exemplo, no caso do antidepressivo e a pílula da felicidade, não é isso? Então, eu acho que essa associação ela não faz muito sentido. Rola, não é? Por quê? Explico por quê. Uhum. Então, antidepressivos, eles não fazem efeito com um comprimido, tá? Então, tem que haver uma mudança mais estrutural no cérebro para que ele tenha uma resposta antidepressiva, tá? Ele vai demorar a ter esse efeito, Sim. tá? Então, normalmente, na primeira semana que o paciente está tomando um antidepressivo, ele costuma querer largar, porque ele não se sente bem enquanto está havendo essa alteração. Tá? Então, assim, essa ideia de que um comprimido para felicidade, eu não sei. Eu acho que isso tem muito mais a ver com os problemas que a gente tem hoje e que não consegue resolver, até porque as nossas respostas, né, como a gente comentou lá no início, né, não são muito adequadas para os problemas da atualidade, do que realmente uma busca de um fármaco para ter felicidade.
uma felicidade, digamos assim, artificial. Não acho que é por aí. Eu acho que existe, sim, uma grande utilização de fármacos, né, de antidepressivos, né, muito frequentemente para o controle de sintomas de ansiedade, né? Sim. Mas eu não consigo fazer muito link dessa questão da pílula para felicidade, não. Ponto de vista, né? Pois ponto de vista. E para ficar melhor, sabe, para melhorar um desempenho, o que é uma Ritalina para fazer uma prova difícil de concurso? Sabe, esse outro Sim. paciente ali, esse outro usuário que A gente que estuda farmacologia, a gente fica sempre aborrecido com essas coisas, né? Assim, porque sempre tem alguém para usar errado, né? E aí atrapalhar quem usa certo. Sim. Então, por exemplo, no caso você falou da Ritalina, né? Que é o metilfenidato. Metilfenidato é um medicamento extremamente seguro, para utilização, inclusive em crianças, né? E ele tem um potencial de abuso nesse sentido que você está falando, tá? Então, a pessoa, eu quero ter uma alta performance intelectual, tal. Se funciona, eu não sei, porque não é alvo do meu estudo, assim, não é do meu Sim. interesse, assim. Eu acredito que não, tá? Eu acho que ele ficaria mais com os efeitos colaterais do que um efeito benéfico, né? Inclusive, essa questão é interessante, depois a gente volta nela. Que é, quando que vale a pena um psicofármaco? Sim. Né? Quando vale a pena? Mas, no caso da Ritalina, uma das consequências desse abuso é o rigor sanitário para compra, né? Então, a Ritalina, a prescrição dela não é uma prescrição comum. Você tem uma legislação que normatiza como que a farmácia vai poder entregar o medicamento para o paciente. Tá. E o rigor é maior do que, por exemplo, se você for comprar um antidepressivo. Então, existe um documento que tem que ser preenchido, o médico preenche. Mas isso é devido a esse abuso? Sim, Esse uso indiscriminado? normalmente essas normas, elas estão de olho muito na questão do acesso, né? E da possibilidade de mau uso. Então, por exemplo, não é todo médico que tem o receituário para metilfenidato. Não que ele não possa, ele pode ter, só que dá um trabalhinho. Sim. Mas seria restrito ao psiquiatra? Não. Por exemplo, você já viu aqueles pessoal fala receita azul, né? Sim. Que é uma notificação de receita, ela é numerada, né? Então, ele chama notificação de receita B, que é azul. Aquela prescrição, aquela notificação, o médico precisa fazer uma solicitação na vigilância sanitária para que ele possa imprimir aquilo numa sequência e tal. E para o metilfenidato é mais ou menos a mesma coisa, só que a notificação é amarela. Entendi. E quando é interessante o uso questão que você levantou, estou te devolvendo. Então, a utilização de medicamento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do sujeito, né? Então, é preciso avaliar qual que é o benefício que ele tem e os efeitos adversos e colaterais. Né? Então, quando esse balanço é interessante para o paciente, ele deve usar. E aí, usar tranquilo, né? Existe um estigma, né? Sim, existe. A pessoa usa óculos e ninguém fala. Aí a pessoa Pode defender. Pode defender o uso do medicamento. Então, eu não defendo o uso do medicamento. Não milita, né? Não. Eu milito pelo uso seguro. Tá? Então, quando existe prescrição médica,
quando existe indicação, eu acho que a pessoa deve ficar muito tranquila com relação a isso, né? Tem pessoas, hoje a gente sabe que tem pessoas que têm uma deficiência natural de neurotransmissores. Ela vai conviver com aquilo o resto da vida. Se ela não tratar, ela não vai melhorar. Tá? Então, olha, tem gente que usa óculos para poder enxergar melhor. Tem gente que toma psicofármaco para poder enxergar melhor. Sim. Viver melhor. Então, assim, eu não julgo. Eu acho que a questão fica aí na administração, né? Sim. Isso aqui acho que é um importante Mas essa alerta, então, né? Essa questão de mau uso, ela é um grande problema, assim, não só com psicofármacos, mas nós temos, por exemplo, fármacos que teriam um potencial terapêutico legal, mas que, de repente, as pessoas utilizam faz mau uso, ou às vezes esse fármaco sai do mercado, coisas desse tipo. Então é um problema. Realmente a utilização inadequada ela é um problema, talvez, coletivo. Eu acho que aí eu fico pensando aqui na questão da aliada à terapia, então, né? Qual a importância de conversar sobre isso, né? Porque não é. Sei que a sua visão é biológica, genética, mas a gente pensar também nesse discurso que está também ali atrelado ao uso do medicamento, sabe? Para que. Eu não sei, me ocorreu isso aqui só quando a gente pensa na administração mesmo, como que isso vai ser receitado, por quem vai ser receitado, para quem, que seja considerado também uma narrativa, Sim, sabe? tipo Não só uma questão de. Sabe, não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas é como se não fosse um remédio para pressão, sabe? Um medicamento para pressão, para uma questão cardíaca, sabe? Mas que é de uma outra ordem mesmo, então que uma outra cena precisa ser considerada também. Só para, não sei, me ocorreu isso mais nesse sentido de para quem é administrado, para quem é receitado, por que, em que situação, por quanto tempo, qual, com que finalidade. Sim. Então, mais ou menos uma sugestão, uma ideia de que de repente o paciente participe dessa conversa. Sim. Né? É interessante essa questão, e assim, é muito comum a gente lidar com o paciente que ele não entende o tratamento dele. Tá? Isso, a gente que é profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Você até falou um pouco isso antes, né? Se ele tem condição de colaborar com esse... Não, mas eu falo assim, mais no sentido de que ele entender o problema que ele tem, Sim. qual que é o efeito que esse fármaco vai fazer, qual que é a contrapartida dele, né, para melhorar. Né? Uma coisa que às vezes você fala, né, que, porque o sujeito se vitimiza, né? Não, eu tenho depressão, estou tomando antidepressivo, e aí se justifica aquilo, não muda o comportamento, e fica naquela, isso é ruim, não é? Não entendeu o tratamento. Então, assim, a gente tem que educar, né, ou mostrar qual que é a forma adequada, né, de se conduzir o tratamento. O tratamento, ele tem o componente farmacológico, mas ele tem a contrapartida do sujeito. Na mudança de comportamento, né? De novo, a gente sempre volta para esse ponto, né? O sujeito precisa se implicar. Sim. Né? Não dá para transferir isso para um terceiro, né? Que seja o médico, que seja o medicamento. Tipo assim, eu tenho transtorno bipolar. Pronto. Né? Aí o mundo que se vire. Eu sou TDAH, né? Que a gente nem entende, né? Então, assim, não, aí também não é. O que dá para fazer com isso, né? De repente tem esse diagnóstico mesmo, né? Mas o que a gente vai fazer com isso? Tendo o diagnóstico, fica tranquilo com relação ao tratamento farmacológico. Né? Se o paciente precisa do medicamento, tem a prescrição, olha,
É isso mesmo. Uhum. Medicamento seguro, Uhum. toma direitinho, não faz efeito com um comprimido só, É. E mantém o acompanhamento, e né? mantém acompanhamento. Com o médico. Ou psicólogo também, às vezes, Também, sempre. né? Brincadeira. Mas, mito ou verdade? Antidepressivo e libido, qual que é essa relação aí? Qual Os antidepressivo? medo. Então, olha só. Os antidepressivos tricíclicos, eles têm uma capacidade de interferir no desempenho da sexualidade masculina. Tá? Eles podem alterar, né, a funcionalidade na sexualidade masculina. Uhum. Tá? Antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, eles podem alterar, mas não necessariamente o libido. Tá? Então, eles podem, por exemplo, atrasar a ejaculação, tá? Pode ter esse tipo de problema. E tem antidepressivos que, pelo contrário, eles aumentam o libido. Então, assim, isso vai depender muito do que é que está tratando e qual que é o medicamento. É interessante a gente pensar também que uma pessoa tratando de depressão, o próprio sintoma da depressão, ela tem uma diminuição do libido. Sim, Então, assim, sem até que dúvida. ponto é o fármaco? Ai, tá vendo? Olha que fantástico. Não tem como desatrelar Não, uma a coisa gente não da vai outra. conseguir responder assim com tanta clareza. É, E é uma coisa muito individual, né? é. Ah, muito legal. Ó, eu tô adorando essa interface mesmo, achando bacana demais, porque a minha tendência é pensar muito, como eu brinquei aqui, essa outra cena, né, que é uma expressão que o Freud trouxe para tratar mesmo da psique, né, desse outro lugar de escuta, desse lugar do inconsciente, né, dessas outras interferências na nossa vida cotidiana e prática também, né? Então, é muito interessante essa provocação para a questão, para o aspecto biológico, né? E a gente pensar que tem realmente é uma conexão ali, é uma interface mesmo, é um lugar onde elas se encontram. É, E eu, que não dá para cuidar de um lado só, sem eu desconsiderar o conheço outro. muito pouco de psicanálise, né? Mas eu imagino que vocês estão interessados na subjetividade, não é isso? Ou não? Sim, É. é. Então, a E subjetividade é uma no... habilidade do córtex, não é? Ok. Sem córtex, sem subjetividade. Então, assim, Hum, se o córtex não funciona da maneira correta, né? Falta neurotransmissores, uhum, né? De repente tem que avaliar. talvez. Isso é interessante nos pacientes com TDAH, né? Porque eles melhoram muito, por exemplo, a noção de temporalidade. Uhum, Então, assim, eles ficam mais cientes de si, sim. né? Então, assim, normalmente as pessoas pensam, né? Ah, a criança vai tomar Ritalina, vai ficar dopada, É, né? Ah, porque vai colocar todo mundo dentro de uma caixinha, sim. ficar todo mundo igual. Então, não, na verdade, não concordo com isso de jeito nenhum. Aham, Primeiro que o tratamento para o TDAH, ele é feito com estimulantes, tá? Então, a uhum, criança fica mais ela, mais ligada. uhum. E é interessante, é engraçado isso, a gente pensar, né, que mas a criança já não para quieta. Aí É, você vai dar um estimulante para ela, porque na verdade o estimulante ele estimula circuitos regulatórios. uhum, Então, por exemplo, qual estímulo é importante para fazer determinada atividade? uhum, Então, o córtex faz essa avaliação. Então, por exemplo, se eu estiver conversando com você e for prestar atenção na tela, eu não consigo acabar a conversa. é, Eu vou prestar atenção na tela. Então, meu cérebro faz isso automaticamente. Foca em você foca, e o concentra. estímulo da tela, ele é filtrado. Deixa Uhum, para lá. No TDAH, esse estímulo não é filtrado. Então, uhum. tudo é estímulo, tá? Então, não consegue fazer conversa aqui, olha lá, É, aí tudo é estímulo. distrai. Então, com o melhor funcionamento de regiões
regulatórias, né? No córtex, isso melhora esse filtro e, consequentemente, a atenção. Né? Então, outra coisa, né? O pessoal fala assim, porque vai ficar impregnado. O pessoal já ouviu falar isso, impregnado. Não. Tá? Metilfenidato tem um tempo de meia-vida de 4 horas. Então, tomou 8 horas da manhã, meio-dia, não tem mais... Né? Meio-dia já não está fazendo muito efeito, não. Então, assim, tem algumas coisas que que precisam ser desmistificadas, né? No caso de TDAH e criança, eu sempre falo assim, que é muito importante fazer o tratamento direitinho. Não tô falando que é para todo mundo usar, não. Sim. Quando tem indicação, usar. Porque a criança está na fase de desenvolvimento em que ela estabelece várias novas sinapses, né? E a medicação faz com que essas sinapses fiquem, de certa forma, mais ricas, mais intensas, mais bem estabelecidas. Né? Isso traz a perspectiva para a criança de, quando adulto, não precisar do medicamento. Tá. Ok. Eu acho que a gente volta sempre para o caso a caso, né? Sim. E para essa avaliação feita com responsabilidade e com cuidado, né? E acho que cabe sempre o alerta e a pergunta, né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar uma pergunta, né? Sim. Se isso está banalizado, se está generalizado demais, como pergunta, né? Não como denúncia. Sim. Não é nada, mas... como... A gente está numa era de padrões, né? E de alta performance. Tá. Então, é isso aí. Não, São crianças com agenda de executivo e com um currículo a ser cumprido, que é... aí então, é mau uso, né? Assim, aí eu acho que... quando usar, né? O déficit de atenção, ele traz prejuízo para o desenvolvimento da criança? Se sim, use. Se não, para quê? Porque o menino é bagunceiro? Não, isso não é motivo para tomar. Não é? Mas se isso traz prejuízo para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, né, do aprendizado, aí sim, use. Conforme indicado. Né? Ok, consulte com sempre o seu segurança, médico. tranquilidade. Se está indicado, use com tranquilidade. Ótimo. Acho que é isso. Acho que esclareceu. Tem alguma coisa a mais? Você acha que seria legal acrescentar? A conversa, se deixar, ela vai, né? Vai. Tem muito assunto aí, muito tema. Achei que o Iraí ia falar alguma coisa. Meu diretor de cena. Então, eu acho que é isso. Fica a conversa aqui para a gente continuar. Já fica o convite. Acho que tem muito ainda assunto para a gente tratar, a gente pensar em outro momento também sobre a interferência desses medicamentos na escuta clínica. Sim. Pensar sobre eu não sei, acho que tem um novo paciente psiquiátrico aí, que é o que somos nós. Tristes, porque, sabe, porque perdeu o emprego, porque está um pouco angustiado, porque morreu algum... São momentos difíceis, assim, mas que eu acho que sempre precisa da pergunta, falar de novo, não é denúncia, mas da pergunta. Esse é o único recurso? Tem algum outro recurso, sabe? Tem uma outra forma de eu me implicar e assumir aí a condução disso que não seja por via química? Não existe uma receita de bolo, né? Pois não existe. Pois é. E a gente fala aqui, eu sempre brinco no início, né? Eu tô conversando com gente que está aí inventando um jeito de viver, inventando um jeito de caminhar, Gente, a corda é bamba para todo mundo, tá difícil para todo mundo. A gente pode, sabe, não sei, de repente uma proposta, uma provocação nesse sentido de vamos inventar um jeito próprio, único, de fazer que não seja padronizado, né? A gente está muito na era dos padrões, então eu acho que é isso. Te agradecer. Obrigada pela conversa de sempre. Muito bom. Eu que agradeço. Ok. Boa noite. Boa noite não pode. Iraí.
Ah, então tá. Eu tô falando do Iraê aqui, vamos aproveitar. Quero agradecer ao Estúdio Leste, parceirão aí, o Iraê aqui de Santa Teresa, como a gente fala sempre, o bairro mais boêmio, mais charmoso e mais lindo de BH. Então, vem conhecer, você que quer gravar seu podcast, o pessoal sempre me pergunta, então é aqui que a gente está, ok? Vamos marcar aí na descrição, vocês procurem. Obrigada. Até mais, até a próxima. Obrigada, Fernando. E eu que agradeço.